Que a graça de Jesus esteja com todos nós. Quando nós pensamos na maneira de muitas pessoas encontrarem, ou melhor, tentarem se relacionar com Deus, ou tentar até passar isso para outras pessoas, nós vemos ainda um erro antigo, bem comum em nosso meio, e ele é tão antigo que você pode achar, por exemplo, na história do próprio Jesus, né? Nós temos duas pessoas ali, o jovem rico, ele chegou para Jesus e falou assim: o Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo, né? E Jesus deu a resposta a ele. E teve um outro homem que era marginalizado pela sociedade, coletor de impostos, chamado Zaqueu, e a Bíblia diz que ele queria ver Jesus. Não falou nada de salvação, não falou nada que ele estava querendo parar de pecar, ou ser um homem santo. Ele só falou assim, ele queria ver a Jesus. Então, os interesses contrários daqueles dois deram resultados contrários. Então, muita gente, hoje, dependendo da teologia da igreja dela, ela quer ser salva para não ir para o inferno. Porque foi falado na igreja dela que o inferno é desse jeito, aquele muito fogo, é um castigo que dura eternamente, etc. Vai ser um lugar muito ruim, muito desagradável. Então, imagina, a pessoa passou um conforto nessa vida a vida inteira, e se for rico, então milionário, mais conforto ainda, agora vai ficar eternamente no desconforto? Não, isso eu não quero para mim, né? E aí a pessoa quer ir para o céu. Bom, não era o caso de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu queria ver Jesus, né? E nós perguntamos aqui, a esse ponto do vídeo, nós queremos estar com Jesus, queremos ver Jesus por admiração, para entendê-lo melhor, para servi-lo, ou não, nós queremos apenas o que ele oferece. Há igrejas lotadas hoje, porque ali é dito que o que Jesus prometeu vai ser entregue, tudo ali, só naquela igreja, né? Entendeu? Eu lembro quando eu era bem jovem, o Davi Miranda, da Deus é Amor, ele falava assim, só aqui que Cristo faz os milagres, né? Só ali, né? Então, era como Jesus fosse um funcionário dele, né? Ele só fazia milagre ali naquela igreja, e ai de Jesus se fizesse milagre em outras igrejas ou com outras pessoas, né? Cristo fez milagre comigo e com meu filho mais novo, de saúde, uma hora eu posso relatar aqui, e nós nunca sequer pisamos na Deus é Amor, né? Então, será que Jesus fez isso escondido, né, do Davi Miranda, né? Essas coisas a gente não pode nem perder tempo, né? Vamos continuar? Bom, então, cuidado com o erro que está por trás dessas coisas, que é você fica interessado na salvação, você fica interessado em coisas espirituais. Volto a falar pela milionésima vez, talvez, espiritualidade e religião não são a mesma coisa. Espiritualidade todo mundo tem, mesmo um ateu. Só existem dois tipos de espiritualidade. Uma que tem experiências com Deus, outra que tem experiências com o diabo. Não dá para ficar neutro. Nós já fizemos vídeo sobre isso. Não é o tema exato de hoje. Não há como ficar neutro. Eu sou ateu. Tenho experiência com Satanás. Todo dia. Tá? Não é porque eu sou a palavra de Deus. Eu não sou ninguém. Eu já tive experiência com Satanás? Já. E se eu tropeçar hoje? Tenho hoje também. Se tiver, se eu não prestar atenção, se eu não me apegar a Cristo, também tenho experiência com Ele. Posso ser um instrumento dele? Posso, se eu não me apegar a Cristo, se eu não usar a palavra de Deus como base das coisas que eu estou falando, fazendo, pensando, etc. Sim, vou ser um inimigo de Cristo. Então, veja, nós somos convidados a amar a Cristo, amar o próximo. Nós somos convidados a ter uma mente positiva. O que quer dizer isso? Pensar em coisas que precisam ser feitas. Não ficar gastando tempo com as coisas que não são feitas. Eu lembro um tempo em que eu ia à igreja
e não havia guitarra, de forma alguma, guitarra e bateria jamais seria permitido aqui na igreja, né? E com o tempo foi entrando devagarinho pela porta dos fundos, né? E hoje está lá e muitas vezes fica até no centro ali da plataforma da igreja, de várias denominações, a bateria e a guitarra, né? E as pessoas querem frequentar igrejas até que tenham essa música. Eu fiquei sabendo recentemente de um casal que abandonou a verdade para voltar por uma igreja que tinha músicas assim, dançantes, né? Perto do rock and roll ou alguma coisa assim. Bom, por que acontecem essas coisas? Eu estou falando só de um exemplo, mas procure se apegar ao que está por trás. Eu não estou aqui falando mal da guitarra e da bateria, olha o que está por trás. Por que é que trouxeram essas coisas para dentro da igreja? Esse é o motivo. Não foi para a glória de Deus. Não foi uma pessoa consagrada a Deus que teve essa ideia. Não foi uma pessoa que estava dias e noites em oração, em jejum, e buscando a Deus, e buscando o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo fala, traga a bateria para a igreja, traga a guitarra para a igreja. Isso não foi revelação de Deus. Não foi um pedido de Deus que isso acontecesse. Então, eu estou falando de uma coisa simples, tá? Porque isso é simples, para coisas grandes, né? Que você passa o dia pensando assim, isso aqui é pecado ou não é pecado? Que relação é essa, né? Você está numa corda bamba o tempo todo, parece que você está servindo um Deus que ele está torcendo até para você tropeçar, para ele te dar uma chicotada, ou ele te castigar, né? Olha, tem um relacionamento com Deus, como se ele fosse verdadeiramente um vigia do governo ou da polícia, né? E você não é da polícia, você está sendo explorado, e aí você tem medo de se mexer, porque talvez você pegue se você mexer uma mão, mexer uma cabeça. Então, esse tipo de relacionamento cansativo e doentio vai te levar finalmente a você admitir que você gosta do mal, do que é errado, etc. Tá? Por exemplo, na parte sexual, existem tantas denominações religiosas que por anos ficaram reprimindo de tal forma, colocando a relação sexual de uma maneira tão suja, falando que é uma coisa suja, que desagrada a Deus. Eu conheci um homem, um pastor chileno ou peruano, não me lembro, uma dessas duas nacionalidades. Ele veio ao Brasil, veio dizendo que era pastor, né, e começou a pregar por aí, e ele disse, mais de uma vez, em muitos lugares, o orgasmo foi dado ao homem, não à mulher. Ele falou assim, quem pôs o orgasmo na mulher foi Satanás. É pecado o orgasmo. Foi isso que ele falou. A mulher ter orgasmo, ela está pecando contra Deus. E as irmãs lá da igreja acreditaram e ficaram desesperadas, né? Então, uma pessoa que fala assim com autoridade, né? Parece que está sendo mesmo usada ali por Deus, mas não passa uma mente doentia. Geralmente, esse tipo de pessoa está envolvido com problemas sexuais e por isso tenta passar isso numa forma de tortura, né? Para as outras pessoas, né? Nós vemos quão difícil é isso, né? Saiu um livro novo sobre o maníaco do parque e ali o autor revela, através de pesquisa, que o que o maluco do parque sempre quis era ser mulher. Por incrível que pareça, né? Ele matou tantas mulheres, mas ele queria ser mulher, imagine. Então são tantas coisas que afetam o ser humano e aí a pessoa fica nessa relação de que tem que buscar algo a mais, externo àquela convivência pura e até inocente com Deus. Então a pessoa começa a procurar coisas fora, né? Ontem mesmo eu estava pensando, eu ouvi uma música, né? Gospel, através do YouTube, e aí quando acabou, isso já é velho, eu sei, mas eu fiquei pensando exatamente agora, né? Falando assim, quando acabou o hino,
principalmente com as mulheres, que tem uma voz mais aguda, né? Aí é uhul! Depois que cantou o hino, né? Uhul! Isso aí veio de Deus, né? Aí você está falando, ó, falar uhul é do diabo. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é por que essa pessoa acha necessário falar isso, em vez de falar amém, ou glória a Deus, ou algo semelhante, de falar essa frase, essa palavra. Que eu saiba, veio lá dos Simpsons, né? Não sei se eu estou certo. Ela parece que é tão antiga quanto os Simpsons. O Homer Simpson gosta muito de falar. Então, foi na oração, foi revelação de Deus, né? Então, vocês estão entendendo? Chega a ser assim, como se fosse uma espiritualidade brega. Entende o que eu quero dizer? Uma breguice espiritual, seria isso? Ah, não, mas é legal assim, né? Aí as pessoas que dizem ter uma espiritualidade profunda com Cristo estão no tempo todo caçando coisas que são criadas fora do terreno de Cristo para trazer para dentro do terreno de Cristo. E trazem depois para dentro de sua própria vida. Para dentro de sua própria vida. Então vive essa vida assim confusa, né? Uns vivem uma vida de proibição e os outros vivendo uma vida de tudo está certo, tudo é lícito, né? Interpreta as palavras do apóstolo Paulo de maneira super errada, super equivocada, que vai custar caro, infelizmente. Bom, eu já falei demais nesse vídeo, espero que eu tenha sido claro naquilo que eu quis passar. Peça a iluminação do Espírito Santo. Se existem reformas necessárias na sua vida, e eu creio que existem, e existem também na minha, vá buscar a resposta na palavra de Deus. Busque a resposta em oração com o Espírito Santo, não naquilo que aqueles que não servem a Deus estão sugerindo e estão servindo de banquete para o suposto povo de Deus se alimentar. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo, precisamos muito do seu apoio, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas vejam, isso deixa o YouTube feliz, ok? Que é isso que ele está precisando, a fim de nosso trabalho ser divulgado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.